A partir deste momento, passamos a apresentar Doutrina Espírita, divulgando a Boa Nova. É necessário reconhecer que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, ante o volume dos débitos que contraímos nas existências passadas, somos doentes em laboriosa restauração. O mundo não é apenas uma escola, mas também um hospital, em que sanamos desequilíbrios recidivantes nas reencarnações regenerativas, através do sofrimento e do suor, a funcionarem por medicação compulsória. Espírito Emmanuel. Bom dia, queridos ouvintes e internautas. Que a graça de Deus alcance nossos corações. Em Camaragibe, Pernambuco, são 11 horas e 2 minutos, sábado, 15 de fevereiro de 2025. Eu sou Clênio Barros e através da Rádio Guarani Digital estaremos juntos até às 12 horas, apresentando o programa Doutrina Espírita de número 1423, com a participação de Zeca Piquet e Virginia Barros, aqui no estúdio e nas recepções de suas ligações. Na técnica, Eduardo Albuquerque, produção de Clênio Barros. A mensagem para nos harmonizar, As Cruzes do Caminho, do CD Momento Espírita, volume 31º, faixa 4. Logo depois, vamos abraçar aos ouvintes internautas, que participam conosco aos sábados, e em especial, aos aniversariantes da semana. Segue o Minuto Mediúnico com o tema Mediunidade com Autocontrole. Minuto Mediúnico. Bom dia, amigos ouvintes. O Minuto Mediúnico de hoje, que abordará o tema Mediunidade com Autocontrole, foi baseado na obra Os Mensageiros, do Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e em Obras Básicas da Doutrina Espírita, com redação e adaptação de texto de Naelso Coutinho. Tudo o que vamos fazer em nossa vida requer autocontrole emocional dos responsáveis e dos executores, para que o ambiente de realização das atividades seja harmônico e não interfira nos resultados almejados. Numa reunião mediúnica não podia ser diferente. Tanto o doutrinador como os médiuns e os passistas devem ser disciplinados em seus pensamentos, em seus atos e em seus estados emocionais, para que possam melhor sintonizar com a espiritualidade maior dirigente e com as entidades necessitadas que irão se comunicar. O Espírito André Luiz, no capítulo 39 da obra Os Mensageiros, nos alerta quanto à existência de espíritos que acompanham os médiuns e que estão em todos os lugares. Daí os cuidados necessários quando da realização de estudos evangélicos, pois espíritos perturbados podem assaltar a faculdade mediúnica de médiuns não preparados e transmitir mensagens de teor menos edificantes, criando dificuldades de controle nos ambientes onde ocorrem tais estudos. E mesmo tendo mediunidade ostensiva, nenhum médium é obrigado a dar passividade em qualquer lugar, pois o lugar ideal é a casa espírita, mesmo assim em seu ambiente próprio. Numa mesa mediúnica de desobsessão ou não, o Espírito André Luiz, no capítulo 43 da obra Desobsessão, nos diz: entidades menos equilibradas ou menos perturbadas e infelizes podem comparecer de forma arrebatada por intermédio desse ou daquele médium psicofônico, ainda não habilitado a controlar a si próprio, com disciplina e autocontrole, podendo estabelecer um inesperado tumulto e até desvio dos objetivos das comunicações, o que certamente comprometerá a qualidade e a eficiência de tais reuniões. O Espírito André Luiz diz ainda na mesma obra que os médiuns devem ter domínio completo de si mesmo para aceitar ou não a influência dos espíritos desencarnados,
inclusive para reprimir todas as expressões e palavras obscenas ou injuriosas que essa ou aquela entidade queira pronunciar por seu intermédio no ato de sua comunicação. Não devem ainda admitir descontrole que chegue a ponto de derrubar móveis ou qualquer objetos, tumultuando o ambiente, onde deve existir e predominar harmonia entre todos os participantes, tais como doutrinadores, médiuns, passistas e entidades comunicantes. Finalizando, o espírito André Luiz, ainda no referido capítulo da obra Desobsessão, chega a minimizar a situação dos médiuns no exercício de sua mediunidade com autocontrole, dizendo-nos o seguinte: realmente, em determinados casos, o médium não pode governar todos os impulsos destrambelhados do desencarnado, que se comunica em uma reunião mediúnica, como ocorre com o enfermeiro que nem sempre logra impedir todas as extravagâncias dos enfermos acamados nos hospitais do plano terrestre. Todavia, nenhum médium pode esquecer que ele, como intermediário entre os mundos, material e espiritual, é o senhor de sua mente e também o responsável pelo equilíbrio, pela harmonia e pela disciplina de suas emoções, devendo, portanto, controlar a entidade comunicante e controlar-se, tendo a consciência de que seu trabalho, como servidor do Cristo, está devidamente amparado pelo Espírito de Luz. Pensemos nisso. E não sinta solidão, escute a Rádio Guarani, que continua semeando Jesus no coração do homem. Que brilhe a vossa luz e até sábado. Estamos apresentando Doutrina Espírita, divulgando a Boa Nova. Bem, queridos ouvintes, internautas, estamos, como foi dito, mais uma vez aqui com hoje está difícil. Franklin Magliana, pesquisador, estudioso do Espiritismo, palestrante e trabalhador voluntário do Instituto Espírita Semeadores da Fé, o IESF. E o tema, privações voluntárias, mortificações. Seja bem-vindo, Franklin. A casa continua sendo sua. Bom dia a todos os ouvintes e todas as ouvintes que participam conosco, né, do programa Doutrina Espírita. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, Clênio, e estamos felizes por mais esse convite e tentar colaborar de alguma forma para a aprendizagem, a troca de ideias, né, que a gente precisa para efetivamente evoluir, né, como a gente discutia ali a breve momento antes do início do programa. Perfeito. Por falar em trabalho e progresso, como é que estão os trabalhos no IESF? A todo vapor, né? Acho que não tem casa espírita que pare. Se tivéssemos 58 horas e mão de obra encarnada, estaríamos sempre funcionando, né? Então, a instituição continua com suas atividades de ensino, né? As atividades sociais, as atividades culturais, porque nós temos também coral na instituição, nós temos atividades de filantropia, como sopa, né, cuscuz, e as atividades regulares de estudo, né, aí fazendo referência ao Evangelho, Livro dos Espíritos, os tratamentos espirituais, sejam eles magnéticos ou as desobsessões. E a localização? Rua Rego Monteiro, número 90, Iputinga. Referência, o prédio da Sudene, né? Então, em frente ao prédio da Sudene, do lado oposto à BR, é a rua que dá de frente, ao meio da praça, não tem erro, é um prédio de 2 andares. E ainda temos uma atividade de creche, né? Hoje a instituição tem aproximadamente 100 crianças que são mantidas em parceria com a Prefeitura da cidade do Recife, né? E funcionamos como uma creche regular. Beleza. O assunto, aparentemente fácil, né? Uma pessoa tão estudiosa, dedicada, vai nos instruir com segurança. Nunca tem nada fácil, Zé Clênio. É verdade. Qual é o papel do sofrimento, né? Porque alguns acreditam que nós espíritas somos masoquistas, né? E aí quando vem com sofrimento voluntário, tem tudo a ver conosco. Nos oriente. Eu acho que uma coisa que inicialmente a gente precisa pensar é que o entendimento sobre o sofrimento ao longo dos anos ele vem mudando a sua concepção, principalmente com o excelente aporte da psicologia. Não entro, né? Eu não adentro por esse aspecto, foge do meu
conhecimento, a nuance profunda, né, dessas questões psicológicas, até porque trabalho de perto com colegas da psicologia no âmbito acadêmico e sei que a coisa é muito, muito mais profunda do que a gente pensa, né? Mas tem uma coisa que é interessante, é que assim, todo mundo, né, já efetivamente sofre, né? A gente tem dores e me parece que a gente precisa fazer com que as pessoas compreendam que assim, sofrer não é legal, ninguém gosta de sentir dor, mas ao ocorrer, esses processos de sofrimento podem nos dar uma visão diferente, né, uma perspectiva diferente da vida com a qual estamos nos relacionando, o que queremos, o que precisamos romper. Nesse sentido, a gente pode dizer que a experiência, né, do sofrimento em si, ela é positiva. Agora, é óbvio que ninguém quer sofrer. E ao longo do tempo, as pessoas parece que materializaram, né, incorporaram que é preciso sofrer. O Espiritismo não está muito longe, né, dessa ideia que lentamente parece vir sendo inserida no meio espírita, quando a proposta é totalmente contrária a isso, né? A proposta do Espiritismo é justamente trazer, né, um entendimento sobre o que significa sofrer. Ninguém está aqui para estar reverenciando, né, glória a Deus porque sofro. Não é isso. Mas é compreender que esses processos podem ter causas pretéritas, presentes, poderão reverberar no futuro. E, sob esse aspecto, sim, ele passa a ter um ponto de vista que é positivo. Mas introjetar que eu nasci para sofrer, que eu reencarno para sofrer, porque isso acontece porque eu fui o mazelento lá da encarnação passada, não é bem essa a proposta de Jesus, nunca foi, e muito menos dos espíritos que nos orientam, né? Muito bem. Quando você fala em Jesus, a primeira menção dos cristãos é a cruz. É o maior significado, é a parte mais importante que Jesus nos trouxe. É o seu semblante fixado na cruz. É aquilo que representa a vinda dele em nosso meio. De verdade, não. Se você parar para pensar e resumir a história pouco conhecida da vivência de Jesus sobre a terra e resumi-la num pedaço de madeira, sofrendo dores, porque nós escolhemos colocá-lo lá, não acho algo muito positivo, né? E sendo bem sarcástico mesmo, é ilógico a gente resumir um ser de tamanha grandeza a um momento de que, olha, esquece tudo que eu falei, sofre que é melhor. Não. A proposta não é essa, né? Se a gente olhar no próprio item que a gente discute hoje, né, um resumo que os espíritos trazem é fazer ver que características são essas, né, desse sofrimento, ou o que significa abrir mão de uma condição de bem-estar, mas abrir mão de forma consciente em detrimento positivo dos outros. Como é que a gente pode distinguir uma coisa da outra? Vamos pensar. Vou dar um exemplo que eu acho que é interessante, né? Narra-se que Madre Teresa Calcutá comia pouquíssimo. E não é porque ela não pudesse ter acesso. É porque ela dizia, se eu comer a mais, faltará para aqueles que têm pouco. E a ideia dela fazer isso não era uma ideia de querer aparecer para tocar o mundo e dizer, olha, eu como pouco, dê a sua comida. Não. É que, veja, para mim, este pouco é suficiente e eu posso ficar um pouco mais de tempo com fome e beneficiar ali, né? Se 2 têm fome, a gente divide aqui a metade, a gente fica com menos fome. Todo mundo fica bem, né? Dentro do que era tão ruim. Né? Do possível. Do possível. Isso é uma questão de você se doar de forma consciente, sem querer aparecer.
né? Porque esse também é um outro problema, né? O estrelismo do processo, que aí eu acho que é a parte mais perigosa, né? Muito bem. Quando você falou rapidamente a prática da caridade, e quando a gente fala assim, privações voluntárias, e aí você lembrou a Madre Teresa de Calcutá, ela fez com fundamento, como você bem colocou, para ajudar alguém. Então a parte dela, por menor que fosse, era significativo para ela, lembrando o óbolo da viúva. Sim. Não é verdade? Mas essa prática da caridade, ela cria uma conexão, um costume, uma necessidade que essa prática sempre seja exercida, porque alguns dizem, a religião lhe limita. Nos ajuda. Eu iria ao contrário. Acho que o entendimento do que as filosofias religiosas, as próprias religiões, trazem no seu ponto central, né, nos seus objetivos, é justamente o caminho contrário. Se nós pegarmos e observarmos os grandes referenciais das doutrinas religiosas e botarmos um ao lado dos outros, a gente observa que esses indivíduos, eles dialogam perfeitamente entre si. A gente às vezes até diz, fulano fala com a mesma ideia que fosse espírita, então no fundo ele tem tem um ponto de espiritismo. Não é isso. É que esses indivíduos compreenderam a narrativa que é o foco objetivo final das doutrinas que eles abraçaram, que é se tornarem seres humanos melhores. E nesse processo de tornar-se ser humano melhor, significa abrir mão do que se é desnecessário, de doar-se. Mas esse doar-se não é o doar porque eu vou aparecer, é o doar porque eu compreendo o que é bom. Exemplo, né? Quem já fez campanha do quilo, por exemplo, duas situações. Uma, eu estava lá com meus, acho que 18 anos, né? Já faz um certo tempo. De 2 anos. Aí uma pessoa chegou e disse assim, uma outra jovem na época, disse assim, mas não era mais fácil a gente comprar a cesta e dar às pessoas do que sair? E mais rápido, né? E mais rápido. Nossa, ela foi certeira. Sim, isso é o mais fácil, seria o mais assertivo, né? Mas a proposta da atividade, ela tem uma outra característica envolvida aí. É o quão eu estou disposto a me esforçar para tentar conseguir algo que para mim é tão fácil chegar ali, né? Dinheiro, cartão, Pix, comprar uma cesta e dar para alguém. É como experienciar, né? E aí veja, é um negócio até meio contraproducente psicologicamente, né? Eu temporariamente me revisto de uma situação que eu não preciso para experimentar. Veja como a coisa, Papai do Céu é tão bonzinho, né? Nos dá a chance de experimentar algo que eu não preciso estar vivenciando naquele momento, para que eu possa entender qual é a dificuldade, a valorização daquilo e o prazer de ter feito alguém me dar alguma coisa que não vai ser para mim. É para alguém que eu nem conheço muitas vezes. Esse hábito, ele pode parecer muito simples de ser feito, mas eu já vi pessoas travarem duelos absurdos de dizer, eu não vou para a campanha do quilo porque eu sou um médico, eu sou um gerente, eu sou um advogado, e eu não estou mentindo. Quero cair morto, fulminado aqui no estúdio. Eu já presenciei. Como se a posição social valesse de alguma coisa no funcionamento da atividade. Né? Como muitas vezes eu fazia a campanha do quilo, as pessoas olhavam para mim e diziam, mas você é tão jovem, você poderia estar dormindo, poderia ter ido para farra, não sei o que. Eu disse, bom, mas eu quis estar aqui na atividade. Então, essa pequena atividade, ela é uma atividade de, literalmente, de negarmos um pouquinho o nosso conforto. É domingo, a gente acorda cedo, se a campanha do quilo sair às 7 horas, a gente tem que estar pelo menos às 7h30 para uma preparação, né? Conversar com o pessoal. 6h30, né? Ou 6h30, né? Para a gente ter uma orientação. Sim. Então, você vai ficar nesse sol frio de Recife, né? Até meio-dia, andando com a sacola que é pesada, não tem carrinho. Então, é uma atividade onde você está ali, né? Revendo condições, né? Você está exercitando algo que vira hábito, ou seja, tornar a fazer bem é uma prática que você passa a ter gosto de fazer, e isso faz com que as pessoas mudem, né? Muito bem, e acredito que não invalida a colega de dispor de recursos. Nunca.
Nunca. É a situação dela que é muito inusitada. E aí tem um aspecto que a gente precisa pensar um pouco, que é o seguinte. Na época, as pessoas mais antigas, né, que pensam, não, porque é um absurdo, isso aqui é um trabalho de Jesus, tem que ser assim. Não precisava ser daquele jeito. Mas nós escolhemos, elencamos ser daquele jeito, porque tem uma proposta de despertar, perfeito, de mudança, você ir de encontro a você mesmo. Mas é claro, gente, se eu tenho 50 pessoas, tenho 10 pessoas, todo mundo tem dinheiro, botar a mão no bolso, tirar uma cesta, 2 cestas, pra que eu vou me expor ao sol, pegar peso, lesionar minha coluna se eu tenho uma hérnia de disco? Seria mais lógico, né? Mas tem uma outra história. Se ela pode caminhar e comprar a cesta, ótimo, junta as duas coisas, o benefício será duplicado, triplicado para quem recebe. E como é que a gente fica quando você bem colocou, né? Médicos, professores, né? Pessoas que trabalharam para progredir, trabalharam para adquirir conhecimento, e esse conhecimento a sociedade paga por ele. E essa lei, como é que fica na cabeça nossa? Ora, aqueles ainda não despertaram, muitas vezes que não dão aquele sofrimento, a negativa, quer dizer, o despertar ainda não aconteceu para alguns, né? E de uma outra forma, você vai chegar em casa, vai resolver e depois vai pensar, poxa, eu estou aqui no conforto, agora no ar-condicionado, não estou naquela brisa refrescante do meio-dia, 1h, não é verdade? Destilando, né? As energias, né, os minerais que a gente consome durante a semana toda. Como é que a gente lidar com esse pensamento? Eu estou comodamente, né, como você colocou, foi uma simulação de uma necessidade. E depois eu estou na minha casa, no meu conforto, mas aquele outro que eu não conheço não vai ter essa oportunidade. É justo? Como é que você... Eu acho que tem dois caminhos interessantes nessa tua pergunta, Clênio, que é o primeiro, é o seguinte. Vamos de trás para frente. O ato de eu momentaneamente, né, exercitar algo que eu efetivamente não preciso, que é, né, pedir, porque teoricamente eu tenho um certo nível que me permite ter comida em casa, coisas desse tipo, ter um ventilador, ter um teto seguro que não vai alagar, nem coisa nenhuma. Perfeito. Esse exercício, ele me torna uma pessoa mais sensível, né? De ter mais atenção, de olhar para aqueles que estão em situação de rua, de forma diferenciada, de não culpabilizar, que a gente vê muitas vezes, tá na rua porque não quer nada, né? A prefeitura quer tirar, mas não quer sair. A gente ouve muito isso. E não é bem assim, né? Pessoas em situação de rua, pessoas que têm, né, maior vulnerabilidade social, têm histórias como qualquer outras pessoas. Como qualquer outro, rico, abastado, tem problemas, né? Mas essa experiência, essa troca, né, com as pessoas que nos acompanham, as histórias que a gente ouve dos colegas de campanha, como um exemplo de atividade, porque eu poderia visitar o hospital, eu poderia estar na creche, né? Eu poderia não estar em lugar nenhum, mas lá no centro eu poderia estar recebendo bem as pessoas, boa noite, obrigado, posso lhe ajudar. São coisas, né? O contato com hábitos salutares, aquela história, o hábito de casa vai à praça, então o hábito do centro, da igreja, de onde você esteja, que seja ético, humanizado, ele lhe torna uma pessoa melhor. É o famoso água mole em pedra dura, né? Tem esse ponto. Um outro aspecto é que a gente também não pode deixar de vista que, assim, a gente tem que ter perspectiva de querer sempre o melhor. Quanto mais eu posso ter melhor coisas para mim, ótimo. Que seja fruto do meu trabalho, do meu esforço, que seja honesto, que não passe por cima das pessoas, maravilha, é progresso. Todo mundo quer algo melhor. É óbvio, mas que isso não seja feito, né, construído com bases antiéticas, né, roubo, enfim, né, aquilo que a gente sabe que destrói a construção de um ser humano decente. Muito bem. E essa expressão que é tão costumeira, né? Aqueles religiosos, os cristãos, quando a gente cumprimenta, como vais, né? Aí diz, tô nessa vida, tô como Deus quer. Isso é muita resignação, né?
Rapaz, olha, eu não sei se está como Deus quer, né? Eu acho que se fosse como Deus gostaria que estivéssemos, estaríamos em qualquer lugar do universo, menos ainda no mundo de provas e expiações, né? Em momento de transição bem intensa, né? Claro, já sempre estamos aí em trânsito, né? Mas experienciamos aí, eu acho que nos últimos 20 anos, mudanças bem delicadas, né? Na forma relacional dos encarnados. Consequentemente, a leva do mundo espiritual também tem uma certa visão. E acho que em alguns momentos, com todo respeito a quem pensa, acho que é muito pieguismo colocar na mão de Deus uma situação que depende de nós. Como você está? Estou bem ou não? Estou ótimo. Por quê? Compreendo isso, aquilo. Mas se for para estar como Deus quer e você vive de cabisbaixa, né? Sempre reclamando da vida, opa, esse Deus eu não conheço. Alto lá, precisamos rever quem é esse. Mude, né, de perspectiva divina, porque essa aí parece que não é muito legal para você. Então, acho que a gente precisa rever, né, essa condição, porque passa a ser às vezes uma condição piegas, né, de a gente querer sempre desculpar, eu sou sempre o coitadinho, sou eu que sempre sofro, olhe para mim, né. Lembra muito aquele desenho ali do final dos anos 80, né, o Lip e o Had, né, a hiena e o leão, né, o leão era sempre otimista e a hiena tudo tava ruim, ó dia, né, ó azar, nada, ó miséria, né, nada tá bom, né, então a gente não pode viver dessa forma. Muito bem, quando você fala esse limiar entre a conquista, baseado sempre, como você disse, dentro da ética, né, da colaboração, né? Hoje vivemos uma situação dentre os grupos profissionais que o maior problema não é o conhecimento, e sim o relacionamento de pessoas, e como é que cada um da gente vai entender, isso aqui está no meu limite, daqui para frente eu já estou tornando-me egoísta, centralizador, primeiro eu, depois eu. Novamente, acho que tem 2 pontos. Primeiro, você falou assim, a gente tem... O conhecimento não é um problema. Acho que a bronca começa por aí. A gente tem muito conhecimento disponível, mas parece que usamos pouco esse conhecimento, né? A gente não para de verdade ler, trocar ideias. Errei, né? Levantar a mão e dizer, olha, realmente, Clênio, errei, não foi legal isso que eu falei, eu pensei, eu fiz besteira, né? Eu acho que o certo é isso que você está falando. Por quê? A gente até discutiu um pouco isso antes. Ninguém quer ser chamado a atenção, ninguém quer errar. Errar é chato, é ruim, ninguém quer ser chamado a atenção. Mas... A felicidade é que você erra pouco, né? eu assumo pouco, né? Esse erro, né? E assim, acho que eu erro tanto que eu já parei até de contar a quantidade de vezes que eu erro até por dia, né? A gente estoura, né? Às vezes primeiro para botar a mão no juízo e dizer assim, nossa, fiz besteira, né? Quando isso acontece, ótimo, né? Depois eu vou tentar juntar ali os cacos né, da pancada que eu dei ou do estrago que eu fiz, né? Então esse esforço ele precisa ser feito, mas acho que a gente precisa ter um pouco mais de conhecimento sobre como as coisas se relacionam, trocar mais ideias. Acho que a gente tem vivido momentos onde a gente tem muito conhecimento, pouca discussão. E discussão não é bater boca, é trocar ideias, né? São opiniões embasadas sobre aspectos históricos, culturais, do dia a dia. Chegar-se a um ponto, né, onde o melhor para todos possa prevalecer. Que, querendo ou não, a gente tem um traço de egoísmo e que o meu é sempre o melhor, né? E quando você vai para religiões, isso seitas, a gente concorda, né? Aí você fala assim, se não for igual ao que o espiritismo diz, já está errado. É porque você precisa evoluir. Não é assim, né? Não pode ser assim. Se não existisse o espiritismo, não estava perdido. E não estou dizendo que o espiritismo é ruim, mas a gente precisa entender que outras pessoas fazem um papel melhor do que nós, detentores de conhecimento, que o mundo pré-existe, pós-existe, que a gente vai voltar, que Deus é soberano, que tem espírito que se relaciona com a gente, e tem gente que não tem nada disso e está dando 10 a 0 na gente. É verdade. E aí, olha a bronca. Você fez lembrar aquela passagem de Jesus, não sei porquê, o bom samaritano. Basicamente, né? Então, a gente precisa ter, acho que, um pouco desse ganho de informação, de troca,
para que esses processos possam me fazer entender o seguinte: aonde começa o meu direito, né? Como você estava perguntando, aonde termina o seu? Até onde vai o meu? Aonde começa o seu? E isso às vezes é muito sutil, né? Porque eu posso às vezes estar sendo muito agressivo, porque no meu ponto de vista tem que ser assim, para você a perspectiva é mais suave. Então eu preciso entender que tem esse limiar, né? E tentar da melhor forma possível, indo devagar. Não que eu seja o executor perfeito disso aí, longe disso, né? Mas a teoria a gente já sabe, né? A prática é a prática que dá mais trabalho. Muitas vezes nós somos agressivos, aí diz, não, é porque eu sou muito eloquente. Né? Ou senão é porque eu nasci assim, né? Sempre fui assim, né? Não funciona desse jeito. Mas veja bem, você lembrou a questão do espiritismo, né? Se não tiver dentro da base que eu conheço, da base que eu professo, tudo está errado, tudo tem que ser modificado. E com o entendimento do espiritismo, como é que a gente pode trazer o espiritismo para a nossa vida? Porque o que você acabou de falar não se prega somente dentro do centro espírita ou dentro da casa religiosa. Eu acho que é no contexto do nosso dia a dia, do nosso momento, como profissional, como ser humano, você tem que estar aliado com esses pensamentos. O Kardec, lá no Livro dos Espíritos, no início, né, na sua introdução, ele dizia que o espiritismo ele é para aqueles indivíduos onde as outras doutrinas religiosas já não respondiam às suas inquietações. Isso significa que as outras funcionam, se respondem às inquietações das pessoas e as tornam melhores. Penso eu dessa forma. A doutrina espírita, ela traz essa visão, né, de sofrimento voluntário, de mortificação, sob um outro aspecto. Qual a privação? Eu vou me privar da minha vaidade, dos meus exageros. Não que as outras doutrinas não façam, mas possivelmente a forma de falar da doutrina espírita, aquilo que os espíritos nos colocam, é uma forma mais direta, que não foi perguntado, não foi expressado em outras obras de outras doutrinas. Eu não posso afirmar isso, que eu não conheço todas, eu nunca me debrucei sobre toda a história de todas as doutrinas, para mim isso é impossível, né? Mas ela traz um aspecto de que, olha, negar a você mesmo aquilo que pode ser um excesso, né? Doar-se, muitas vezes parece ser um trabalho simples, mas para quem executa isso pode ser um grande sofrimento. E se a perspectiva é feita no sentido de melhoria, né, sem passar por cima dos outros, de tentar fazer isso para se tornar alguém melhor, ok, ótimo. Né? Essa mortificação, né, não é que eu vou lá me autoflagelar, passar fome, né, com todo respeito àqueles que fazem, né, isso, mas a proposta da doutrina ela é muito mais diferenciada, né? Mate lá seu egoísmo, né? Trabalhe por eliminar o sofrimento dos outros. Se para isso você tem que passar 3 horas a mais acordado, se você chegou do seu dia de trabalho e vai pensar numa campanha para ganhar dinheiro para creche, né? Como é que eu posso fazer para ampliar a perspectiva da rádio Guarani? Eu sou uma pessoa que tem, 70 mil seguidores. Cara, nada impede, diz, olha, sou espírita, né? Segue essa rádio aqui, tem uma proposta legal. É um trabalho de desvelo que eu estou fazendo, ou seja, eu estou sacrificando lá a história do meu algoritmo, por algo que não tem nada a ver que eu fale, mas eu estou tentando fazer com que o bem progrida. E de forma mais pessoal, eu estou negando, né, algo que para mim sempre satisfaz muito. Eu estou começando a diminuir isso para saber que eu não preciso de tanto, né, e que esse tanto que eu tinha, eu posso dedicar a outras pessoas, né, dar tempo a outras pessoas, fazer um esforço maior. Então, acho que nesse sentido o espiritismo ele é muito positivo, né, mas tudo sem um aspecto de fanatismo. A gente precisa ter consciência do que fazemos, o porquê fazemos, né? Eu tenho um amigo, né, muitos anos que eu não vejo, que é o Edinaldo Guerra, né, que é lá dos Semeadores. E o Guerra, ele dizia assim,
quando você vai aprender as coisas, veja com quem você aprende, como você aprende. É a sua cabeça que você entrega para alguém e a formação dela, né, vai depender do que você absorve. Então, acho que isso é uma coisa muito importante. E dentro do centro espírita não é diferente. Você está lá porque é algo que traz uma perspectiva de entendimento diferente daquela que você tinha. Então, mergulha nisso e tenta absorver de forma consciente e não fanática. Muito bem. Diante de todo o embasamento que você nos traz, fica uma colocação. O conhecimento traz responsabilidade? Muitas, porque o Saint-Exupéry dizia que você é responsável por aquilo que você cativa. O ato de você ter conhecimento, de transmitir informações, também gera, né, para aqueles que recebem, um apreço. Você passa a ser referencial, né, para as pessoas, e o nível de responsabilidade do que você transmite e como você transmite aumenta. Então, precisa ter muito cuidado no que você fala. Eu sempre morro de medo quando eu venho falar em qualquer lugar, porque, veja, pessoas tomarão decisões sobre o que eu estou falando. Vou lhe dar um exemplo de muitos anos atrás, isso faz muito tempo. Eu estava no Semeadores trabalhando e nós fazíamos uma prática que eram todos os pacientes que faziam atendimento, né, para tratamento desobsessivo. Antes de começarmos a palestra, nós tínhamos uma ficha de acompanhamento dessas pessoas e fazíamos uma entrevista com ela para saber como é que elas estavam, meio que uma ficha de evolução da pessoa. Eu estava lá com, acho que, os meus 19 anos, e uma das pessoas tinha, acho que 18, 17 anos, e aí uma das perguntas, né, a gente, né, durante a semana, como é que foi? Teve algum pensamento negativo? E as pessoas já dizem assim, mas que tipo de pensamento? A gente tinha algumas coisas lá, a gente não teve ideias suicidas. Isso é muito comum, às vezes, quem passa por problemas obsessivos. E aí a pessoa olhou para mim e disse, eu tinha. O ato dela dizer que tinha, para mim, era muito chocante, porque eu nunca pensei nisso, né, enquanto jovem, né, recém-adulto, né, pela lei. E ela disse, até semana passada eu tinha e estava pensando em me matar. Mas você falou uma coisa que me fez mudar de ideia. E aí eu gelei. Né? Se eu já sou branco, eu fiquei invisível naquele momento. Acho que ela parou de me ver por um breve momento, né? E eu, na minha cabeça, eu disse, mas quando eu falei o quê? Eu nunca falei nem com essa pessoa. E eu disse, mas eu não falei com você. Ela disse, sabe, isso era uma sexta-feira, ela disse, sabe na quarta-feira que tu tava lá no grupo jovem? Eu disse, sei. A gente tinha feito uma dinâmica e o meu colega tinha pedido pra gente escrever o que a gente podia, ou desenhar o que era a vida, né? E aí eu não sou muito bom nessas coisas, eu sou péssimo de desenho, fiz um retângulo, fiz umas linhazinhas de mentira assim e uns espaços. Eu disse, olha, a vida pra mim é isso aqui, ó. Cada linha dessa aqui é o que eu escrevo em cada reencarnação. Cada espaço desse é quando eu volto para o mundo espiritual. Então, cada encarnação, eu tenho a oportunidade de escrever o que eu quero. Se bom ou ruim, sou eu que tenho essa oportunidade. Falei, na maior da inocência, porque é o que eu achava ali. Isso fez com que ela mudasse o ponto de vista dela de querer matar-se. Ela disse assim, bom, eu parei de querer suicidar porque eu acho que eu posso fazer algo diferente. Aquilo para mim foi uma literal tijolada, porque eu disse, se eu tivesse falado algo que ela não tivesse compreendido, eu poderia ter tido... Ou inconsequente, né? Ter dado uma ideia totalmente diferente. Né? Então a gente precisa, né, pensar muito no que a gente fala, como a gente fala. Não é que você vai ficar agora... Não respondo mais a nenhuma pergunta porque eu não quero me comprometer. Não, a vida é para você se comprometer mesmo. Né? Agora, como você vai se comprometer, com base em quê? Né? Então você precisa saber, olha, isso eu não sei, isso eu sei, né? E só para finalizar essa tua resposta, o não sei, né? Quando meu filho tinha ali por volta de 8 anos, meu filho mais velho, ele me perguntou uma coisa, eu disse, pai, isso aqui, né? Não lembro mais o que ele perguntou, eu disse, eu não sei, filho. Ele disse, como assim você não sabe? Você sabe. Eu disse, filho, não sei. Sabe, pai. Porque os pais e as mães sabem tudo. Eu disse, mas filho, eu não sei essa resposta. Mas você é adulto.
E aí minha esposa falou da coisa, meu filho, que parte do não ser você não está entendendo que seu pai não sabe. Só 2 palavras. Né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente precisa, né, ter consciência. Né? Logo no início eu disse, olha, não adentro por esses aspectos psicológicos do sofrimento, não sei nem para onde vai, né, todas as nuances. Então a gente precisa ter um pouco, né, disso para poder caminhar num diálogo fraterno, onde todo mundo troca ideia em cima daquilo que potencialmente sabe e faz bem. Muito bem. Tem algumas coisas que, nessa última fala, resume tudo que você está levantando. A questão da consciência e a troca de ideia. Quando você coloca a troca de ideia, você não está perdendo a sua ideia, nem está assimilando a outra. É uma troca de ideia, troca de informações. Agora, essa consciência que você tanto ressalta, isso remete ao pai e ao professor. Diretamente. As outras, estamos como cidadão a todo instante sendo ponto de reflexão, às vezes positivo, às vezes negativo. Vai depender muito do que fazemos e muito de quem nos vê, como foi o caso. E essa responsabilidade, será que estamos atentos? Como é que a gente pode permear o nosso grau de importância? Principalmente quando a gente fala em professor, aí diz, eu não recebo para isso. Eu acho que independente de profissão, Clênio, todo mundo tem algo a ensinar. A gente sempre aprende. Eu digo que, para mim, acho que o maior sofrimento da minha vida seria se eu parasse de falar, se eu perdesse a voz. Porque, cara, eu falo muito, eu sou tagarela. Né? Às vezes minha esposa fala, tu não cansa, não. Né? Assim, o famoso mata uma galinha gorda, não. Tem que matar um peru gordo, né, para conversar. E eu gosto de trocar ideias com pessoas. Eu acho que se todo mundo, né, tem uma busca saudável pela informação, gosta de dialogar, de trocar ideias, todo mundo aprende. Né? Acho que não tem a minha perspectiva e a tua perspectiva nos darão novas perspectivas, porque a gente sai agora com conhecimentos novos gerados pelo diálogo que a gente está tendo. Por exemplo, todas as vezes que eu saio daqui, eu saio com uma visão diferente daquilo que eu vinha discutir, né? E às vezes eu digo, eu estava dizendo até ontem para minha esposa, isso, olha, adoro ir para a rádio, porque assim, a gente vai por um tema, aí o tema ele tem um foco, a gente aborda o foco, mas no meio do caminho a gente puxa outros aspectos que são importantes, porque fazem parte do conhecimento, da troca de conhecimento. Isso particularmente eu sinto falta dentro de muitos ambientes espíritas. Por exemplo, a gente precisa rever como fazer divulgação espírita. Botar alguém, né, literalmente falando 45 minutos sem dar oportunidade das pessoas questionarem é meio difícil. Claro, não são todos os lugares, é óbvio, não, isso vai muito quem faz a palestra, mas eu, por exemplo, eu não sei fazer palestra monólogo. Eu preciso que as pessoas dialoguem, porque as pessoas estão ali para buscar alguma coisa. Né? Claro que você tem que saber conduzir para não deixar excessos, aquela coisa toda, mas a proposta é dialogada. A base de construção do espiritismo, ela foi feita de livro de pergunta e resposta, porque se fosse para ser narrativa, perfeito, não era daquela forma. Não é uma história. Não é uma história. É um diálogo onde eu apresento as minhas contrapartidas, as minhas negativas e os meus motivos. E você que chegou primeiro, por favor, me esclareça onde eu estou errando. Né? Então, só assim se faz conhecimento. As obras espíritas são dialogadas, são narradas em forma de diálogo. O espírito pergunta, o outro responde. Por que na casa espírita é diferente? Não é? E você está dizendo uma coisa tão importante, que o livro, acredito que menos lido, é Céu e Inferno, que é Justiça Divina segundo o Espiritismo. E ele vem o diálogo de espíritos perfeitos e espíritos imperfeitos mesmo. Né? Não foge ninguém. É do mais certo ao mais errado. Todo mundo tem direito à fala. E ser responsável pelo que diz. Exato. Então, assim, perfeito. A gente precisa começar a mergulhar naquilo que a gente tem de excelência dentro do espiritismo, que são as próprias obras dos espíritos. Né? Livros como O Céu e o Inferno, o que é o espiritismo, talvez a linguagem, as formas com as quais estejam escritas, às vezes dificultam o entendimento,
Mas é para isso que serve o mediador na casa espírita. Exatamente. É para isso que alguém está lá para dialogar. Então a gente precisa ter aí um tripé de interesse de quem faz, né? E, obviamente, de oportunização das instituições, de um modo geral. Porque a temática de privações voluntárias, de sofrimento, às vezes traz uma conotação, né? Já cansei de chegar em instituições espíritas, como é que você está? Como Deus te quer consciente? Essa vida é tão difícil, a reencarnação às vezes dá vontade de ir embora, que eu disse, nossa, meu dia foi tão corrido, eu vim para cá ainda para sofrer mais, quero não. Né? Então, assim, eu prefiro ser um grande errado nesse sentido de não pensar dessa forma. A vida tá boa? Tá. A vida é boa? É. Essa é a grande A vida tá ruim? Tá, oportunidade. porque assim, eu tô ruim pra caramba nesse momento, né? Eu não tô, né? Se eu tivesse bem, satisfeito, esse era o problema. né? Então, assim, É. preciso melhorar, preciso entender coisas. Mas é interessante, porque quando você fala isso de privações, e muitas pessoas querem as promessas, os pactos. O que é que eu faço para conseguir tal coisa? Aquela história, né? O jeitinho, né? A gente quer Não sempre é? o mais fácil. E assim, né? Aí o cara diz assim, não, eu prometi subir o Morro da Conceição de joelho. Aí o colega disse, mas você botou uma almofada. Não pode, tem que ser de joelho mesmo. Então, tem sempre como eu disse, né? Tem sempre um mais malvadezazinho que ainda quer piorar o que já não é bom, né? Mas você vê no centro espírita quando diz assim, não, isso é o karma dele, ele veio aqui para sofrer. Então, acabemos com a ideia de Deus. Se eu não tenho perspectiva de mudar, né, já nasci torto, vou morrer torto, para que eu vou me esforçar? Não funciona desse jeito. Né? Faça um pacto com você mesmo, vou me tornar uma pessoa melhor? O que eu preciso fazer para isso? Me esforçar, olha, deixar de ser egoísta, se eu tô me acabando de só dormir 2 horas, porque eu passo a noite toda varado assistindo televisão e isso está reverberando meu organismo, eu vou tentar me negligenciar para dormir 4 horas, 6 horas. Né? Se eu sou egoísta, eu vou começar a exercitar, né, esse meu egoísmo. Como? Eu vou começar a doar metade da minha roupa que eu tenho aqui, que faz 6 anos que eu nem... Tem roupa que você nem sabe que é mais sua. Aí faz, não, mas eu não vou dar, porque um dia eu vou precisar. Nossa, quanto tempo tá aí? Né? Então, assim, doa esses negócios aí. São exercícios que parecem bestas aos nossos olhos, mas que para algumas pessoas são desafios. Então, assim, começa com pequenos desafios. Mas é verdade que alguns espíritos ainda chegam reclamando porque as roupas foram doadas? Olha, a gente continua sendo o que é depois que morre, né? Então, os hábitos de casa vão além túmulo. Né? Então, não é nem a praça? Não é nem a praça, é além túmulo, né? A gente conserva o que a gente é. Então, se a gente não ganhou consciência ainda de algumas perspectivas, no mundo espiritual elas vão demorar. Né? Quanto tempo? Não sei, são pessoas. Né? Não sei. Eu posso ter um diálogo lindo sobre a morte. Morri e não sei muito bem do que eu tinha construído para mim. Eu vou ter um tempo para poder me adaptar. Né? Então, são diálogos. Eu acho que sofrimento, melhoria é trabalho diário, mas ele não precisa ser envolto de sofrimento, porque senão não tem graça fazer algo que você vai... Para que eu vou sofrer mais do que o que eu já estou sofrendo? Então eu prefiro ficar aqui sofrendo de boa, que esse aqui eu já conheço, do que ir para um sofrimento que eu não conheço. Pronto, você falou em morte. Todo mundo, a maioria tem medo de morte e as suas consequências. As suas consequências é uma boa, né? Mas é a questão, como é que a gente se prepara para morrer, então? Olha, essa é uma pergunta difícil. Porque preparar para morrer vai de encontro, né, na fala, à lei de conservação. Ninguém quer morrer, todo mundo quer ficar vivo. Né? E até quem tem ideia suicida quer morrer porque quer eliminar problemas. Não é que ele quer deixar... Pensa que vai eliminar problemas. Né, a grosso modo. Sim. Acho que se a gente começa a vivenciar os preceitos, e aí falando daquilo que nós escolhemos vivenciar, que é o espiritismo, de compreender que somos espíritos pré-existentes, pós-existentes, que aquilo que eu me esforço para ter hoje, minha consciência tranquila, né, isso me tornará alguém mais tranquilo diante da morte. Agora dizer, como será a experiência de morte, de verdade eu posso estar errado, mas isso é impossível, porque é algo muito particular. Eu não sei se eu vou fechar o olho quando acordar tá morto e alguém diz assim, oi, né? Ou se, sei lá, eu vou ter caído de um prédio e tá sentindo, não sei, né? Mas eu acho que assim, independente, se eu consigo viver bem com o meu dia a dia, né? O máximo possível tentando resolver o que eu tenho,
e tendo a perspectiva de que eu sou um ser pós-existente e que eu posso pensar no amanhã, né, como estando no mundo dos espíritos, ou quando eu voltar, isso me dá mais alento para fazer algumas ponderações. Né? Muito bem. Mas quando a gente fala nas promessas, né, há uma colocação de contrapartida. Barganha. A gente gosta de barganhar com Deus. Não era bem isso que eu queria dizer. Mas no fundo, o que é uma promessa? Eu te dou algo e tu me dá o que eu quero. É uma barganha. Isso. Né? Mas isso não é salutar? Você não está querendo melhorar a condição? Não está exercendo o seu livre-arbítrio? Olha, exercer o livre-arbítrio é uma coisa. Agora, condicionar a minha melhora ao meu sacrifício, eu te dou algo e eu vou, sei lá, vou dar um exemplo, eu vou subir o Morro da Conceição e eu quero porque eu vou... parece que quem recebe vai me dar, né? Que é Deus, né? Deus vai me dar porque ele quer me ver sofrer, né? Agora o joelho tá esfolando. Olha, eu vou tirar a metade porque botou a joelheirazinha. Era pra vir e chegar aqui no osso. É a história do barganha. Deus, gente, não barganha com ninguém. Deus não tá nem aí pra esse tipo de ideia porque não faz parte da essência divina. Você dizendo isso, parece que seu Deus é mais pra matemática de que religioso. Não, porque Deus é Deus, né? Deus é a inteligência suprema e algo que a gente nem pode imaginar. Então, esses pactos, eles são pactos de conotação humana. Isso foge ao que é a divindade. Aonde você como pai, mãe, independente, né? Não usando gênero para Deus, aonde você vai querer a tua criação se destruindo para dar alguma coisa lá para ser melhor? Pense, né? Seu filho, né? Eu quero, sei lá, um sorvete. Beleza, mete a cabeça ali na parede 2 vezes que eu te dou. Parece grosseiro isso, mas é algo parecido. Deus não quer isso. Guarda a relação, sim. Deus quer a felicidade. Deus, dentro da sua criação, olhe para tudo que não é obra do homem. É lindo. Tem uma relação harmônica perfeita. Eu sou parte dessa obra. Por que ele vai querer me estragar para me ver feliz? Sofrendo. Não é essa a perspectiva. Né? Deus é muito maior do que isso. Falar em coisa pequena, o tempo está esgotado. É verdade. Literalmente. Hoje não tem nem música, não tem nada. Mas temos que lhe agradecer bastante os ensinamentos, né? As elucidações. E Deus quer. Então temos que aprender com o que tu disseste hoje. Todos nós, né? Considerações finais? Só agradecer, né? Espero que de alguma forma essa nossa troca, né, possa ter gerado novos porquês, né? Trazer alguns esclarecimentos para as pessoas. E agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Para mim é sempre uma alegria. Né? A alegria nossa, de fato. E o aprendizado também. Muito obrigado. Belíssimo trabalho. Um grande abraço para todos. Encerrado, só agradecer ao Criador pela oportunidade, né, de servir a divulgação cristã a esse momento de reflexão, como foi dito. E a grande responsabilidade é a caridade para com todos. Temos que saber o que é que podemos fazer de melhor nesse instante. Verdade. E agradecer a Deus sempre. Muito obrigado, Franklin.